Estamos de volta com nossos estudos bíblicos e estamos com uma série de estudos sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, sobre a maravilhosa graça. E hoje vamos falar sobre o capítulo 5 da epístola aos Romanos, comentando sobre os benefícios da justificação. Começamos falando sobre a natureza e as características da justificação e lendo o capítulo 5, versículos 1 e 2 da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Assim nos diz: justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por quem também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A justificação é um tema muito abordado em sermões e também em estudos bíblicos. Mas nem sempre todos os crentes têm uma ideia clara do que significa justificação. Nós podemos definir a justificação como um ato judicial de Deus, no qual ele declara, com base na justiça de Jesus Cristo, que todas as reivindicações da lei são satisfeitas com vista ao pecador. A justificação então envolve o perdão de pecados e a restauração do pecador ao favor divino. O pecador justificado, ele recebe o perdão de pecados e tem paz com Deus. Como diz o capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. E também recebe a segurança da salvação, que encontramos no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 10, e herança com os que são santificados. Isso baseado no texto de Atos, capítulo 26, no versículo 18. A justificação, ela está claramente associada à expiação. Talvez a demonstração mais clara da conexão entre expiação e justificação seja aquela feita por Paulo em Romanos, no capítulo 4 e no versículo 25. Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Aqui, no capítulo 4, como sempre, a morte e ressurreição de Cristo são vistas por Paulo em uma unidade ininterrupta. Por esta razão, a morte expiatória de Cristo assegura uma parte de nossa justificação, ou seja, aquela que diz respeito ao perdão, enquanto que a sua ressurreição obtém para nós o outro elemento, que é o da justiça. Como morte e ressurreição permanecem juntas como aspectos gêmeos da realização central de Cristo, o mesmo acontece com a expiação e a justificação. Por meio da justificação, o cristão passa a participar da graça, do favor do Evangelho, na qual ele estará firmemente seguro por causa da obra perfeita de redenção que foi feita em seu favor por Jesus, na cruz do Calvário. Isso significa que, ainda que venha decair da graça pela prática de pecados eventuais, esta queda nunca será de forma final e definitiva, porque foi transformado em filho de Deus por meio da justificação. O que está em jogo
é a questão de nosso estado diante de Deus em termos de sua lei. Sabemos que, pelo pecado, Adão mergulhou toda a raça humana em culpa. Nós infringimos a lei justa e santa de Deus e somos culpados diante dele. A penalidade é a morte. A Bíblia diz: a alma que pecar, esta morrerá. Paulo deixa isso claro aqui no capítulo 5 de Romanos, do capítulo 12 ao versículo 21, onde ele traça os efeitos do ato único de desobediência de Adão, mostrando que tal ato resultou na condenação e morte para todos. Em outras palavras, nós dizemos que a justificação, ela traz em perspectiva a possibilidade da absolvição da culpa por sermos declarados justos. E então recebemos a vida. Como podemos explicar o termo justificação? O que é que essa ideia de justificar encontrada no texto diz para nós? A palavra grega dikaio, traduzida como justificar, pode também significar fazer justo, declarar justo ou considerar justo. Esta palavra vem da mesma raiz de justiça. E a palavra de kaioma, requisito justo. Assim que somos justificados quando somos declarados justos por Deus. Antes dessa justificação, a pessoa é injusta e, deste modo, inaceitável a Deus. Depois da justificação, ela é considerada justa e, portanto, passa a ser aceitável para Ele. E isso só acontece por meio da graça divina, por meio da graça de Deus. No capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11, nós vemos as bênçãos da justificação. Tendo exposto o meio usado por Deus para justificar os pecadores, e tendo estabelecido isto com base no precedente veterotestamentário, o apóstolo Paulo agora ele enumera as bênçãos que se acumulam para aqueles cuja fé lhes foi imputada para justiça. Aqui o capítulo 5 é uma explicação da última palavra do capítulo 4, justificação. Este capítulo 5 é um dos mais importantes da Bíblia, porque é absolutamente necessário que entendamos a doutrina da justificação pela fé. Isto é fundamental. E aqui nesse capítulo 5, Paulo continua expondo o evangelho da salvação, descrevendo com outra ênfase e analisando também sobre outros aspectos. Nós notamos que na parte anterior, ou seja, no capítulo 3, versículo 21 até o capítulo 4, versículo 25, Paulo desenvolve seu tema citando o exemplo de Abraão, o pai de Israel. Já nesta parte, aqui no capítulo 5, Paulo desenvolve o seu tema com o uso de outra figura importante. Vamos ver alguns dos efeitos da justificação. Primeiro, paz com Deus. Capítulo 5, versículo 1. Segundo, acesso à graça de Deus. Capítulo 5, versículo 2. Terceiro, gloriar-se na esperança da glória de Deus. Capítulo 5, segunda parte do versículo 2. Quarto, gloriar-se nas
próprias tribulações. Sim, porque tem um fim proveitoso. Capítulo 5, versículo 3 ao 5. Quinto, o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Capítulo 5, versículo 5. Depois vem a garantia da salvação, capítulo 5, de 9 a 10, e o relacionamento entre Adão e Cristo, no capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 20. A justificação, ela em primeiro lugar traz paz com Deus. Justificados. Essa é a palavra que Paulo começa o capítulo 5 de sua epístola aos Romanos. Aqui inicia-se agora a segunda parte do tema da justificação. Nós passamos a viver de uma forma diferente. O apóstolo, ele vai descrever as implicações da justificação, ou seja, como é a vida prometida aos justificados pela fé. Paz com Deus. Esta é a primeira e a principal consequência da salvação que é obtida por intermédio de Jesus, no capítulo 5, versículo 1. Através da Bíblia e por nossa própria experiência, sabemos que houve um tempo em que éramos inimigos de Deus, como está no versículo 10. Mas agora, em Cristo, nós temos paz com Deus. Paz significa que o problema dos nossos pecados já estão resolvidos em Cristo. Esta paz não é meramente um sentimento subjetivo, mas, sobretudo, uma posição objetiva, um relacionamento com Deus. Antes da justificação, éramos inimigos de Deus. Sim, inimigos literalmente de Deus. Mas agora, justificados pela fé, somos seus filhos e amigos. Assim que a paz com Deus é o primeiro resultado desta justificação. A justificação, o que é que ela fez? Ela nos reconciliou com Deus, e o fruto disso é essa paz que temos agora com o nosso Criador. Isto é anterior a todas as bênçãos de Deus para nós, porque sem isso, nada poderia ser nosso. Esta paz não se encontra em nenhum outro lugar, além da pessoa e obra de nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz. Porque Deus ficou absolutamente satisfeito na demanda de sua justiça, quanto ao castigar o pecado. E os nossos pecados foram castigados em Cristo, como já dizia o profeta Isaías, 7 séculos antes da morte de Cristo. Assim, fica demonstrado o outro aspecto da virtude da natureza divina, o amor de Deus. Justiça e amor são os extremos do caráter de Deus, e ambos os aspectos foram expressos na obra da cruz. É através do seu amor que nos outorga a justificação, que tem como primeiro efeito prático a nossa paz para com Deus. A partir dela, da justificação e dessa paz para com Deus, vem todas as demais bênçãos do céu, e sem a qual não teríamos nenhuma outra. Isso é importante recalcar. Por isso, o grande tema de Romanos tem
que a ver com os efeitos da justificação. Esse seria o tema que Paulo, de maneira tão sistemática, apresenta-nos nessa epístola, com o objetivo de assegurar aos crentes na contundente firmeza da salvação que Deus nos deu na pessoa de Jesus Cristo. Paz com Deus e paz de Deus. A paz com Deus é uma coisa e a paz de Deus é outra coisa. A paz com Deus implica que havia uma inimizade que foi resolvida com a reconciliação efetuada por Cristo na cruz. A paz de Deus é algo completamente orgânico e, portanto, subjetivo, enquanto a paz com Deus é algo objetivo e, portanto, é algo que ocorreu em primeira instância, fora de nós na cruz. A paz de Deus nos vem pela graça derramada. É o que Deus, por seu Espírito, pôs dentro de nós quando nós cremos. A paz com Deus é a graça do ponto de vista do legal, quanto à nossa relação com Deus. Isto é a paz com Deus. Porque antes de gozar da paz de Deus, tinha que entender ou atender a causa pela qual estávamos desligados de Deus. Lembra que eu falei que nós éramos inimigos de Deus? Dali parte tudo no que corresponde à obra de recuperação do que se perdeu. Nós fomos criados para ser um com Deus, para lhe contemplar face a face, para participar da sua natureza divina, para sermos semelhantes a Ele, tendo a sua imagem, sua glória, sua vida e seu reino. Mas a queda, o pecado, afetou essa posição, nos desvinculando de Deus, ao ponto de nos lançar para uma destituição caótica, nos tornando assim inimigos de Deus, extraviados ao ponto de não podermos fazer nada por nós mesmos para remediar tal fatalidade. O apóstolo Paulo se refere à paz de Deus como algo que ultrapassa todo entendimento. Isso ele faz em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7. É que Deus é a fonte de toda a paz. Uma coisa é ter paz com Deus pela obra que Ele fez em Cristo. E outra coisa é ter a paz de Deus, que é Ele mesmo. A paz que é inerente à sua pessoa e que foi infundida em nós quando cremos. Então, essa bênção da justificação é o primeiro aspecto que nos toca. Outra bênção da justificação é a mediação de Jesus Cristo. Isso está do versículo 1 até o versículo 4 do capítulo 5 de Romanos. Paulo, aqui na Epístola aos Romanos, ele propõe expor a certeza total de nossa completa salvação por meio de Jesus Cristo. E para isto, ele nos recordará que não estamos tratando de ter paz com Deus, porque por meio de Jesus Cristo nós já temos. Paulo usa com ênfase a palavra temos, visto que no seguinte texto nos diz que também temos acesso pela fé a esta graça.
O pecado nos separava de Deus e nos tornava, repito, seus inimigos. Mas Cristo, ao nos substituir na cruz, Ele possibilitou que Deus nos outorgasse a justificação, e por esse fato glorioso tem sido reconciliado com Deus todo aquele que tem respondido pela fé para se apropriar desta graça. Esse fato, a justificação, é o que permite que tenhamos paz com Deus. Outra bênção da justificação é o gloriar-se na esperança da glória de Deus. Paulo nos mostra que podemos agora nos alegrar na esperança de participar da glória de Deus. Lembrando que esperança em Deus não é um sonho ou uma aspiração, mas sim a esperança de algo que efetivamente vai acontecer. Basta esperar, é só uma questão de tempo. E essa esperança jamais decepciona, como está no capítulo 5 e o versículo 5. Sem ela, sem essa esperança, o homem se embrutece e se perde na escuridão de suas dores e de seus problemas. Da glória, aqui, refere-se à esperança de recuperarmos um dia a glória que foi perdida na queda. Quando o homem peca contra Deus, no jardim do Éden, ele perde essa glória. E Paulo aponta para a esperança futura. Gloriemos ou gloriamos, exultamos. Comparando com 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 6 ao verso 8, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Note que esses versículos falam de uma capacidade de exultar, gloriar-se no sofrimento, que são as tribulações, a partir da compreensão de que este, quando recebido piedosamente, produz resultados positivos. Resistência, ou seja, a perseverança, experiência em um espírito forjado, e de novo esperança, sendo que esta esperança, assim adquirida, não haverá de nos decepcionar. Isso é importante que o cristão tenha em mente. Porque a esperança não confunde. Essa expressão, inclusive, é repetida em Romanos no capítulo 9, versículo 33, no capítulo 10, versículo 11, e tem o sentido de não produzir decepção ou vergonha por causa da fidelidade de Deus. Quando a esperança é infundida nos corações pelo Espírito de Deus e se manifesta em amor, aí sim, confirmando o que diz o versículo 5, não haverá decepção. Efésios no capítulo 2, os versículos 11 e 12, diz que o incrédulo está sem esperança, mas nós que estamos salvos temos uma bem-aventurada esperança. Isso parafraseando o texto de Tito, capítulo 2, no versículo 13. Outro ponto que Paulo nos toca aqui é a remissão dos pecados. A remissão dos pecados está baseada na obediência completa e absoluta de Cristo, isto é, em seu perfeito cumprimento da lei. Vários textos do Antigo Testamento apontam para esse elemento na obra da justificação, que é o tema que estamos abordando. Salmos 132, verso 1, Isaías 43, versículo 25,
Isaías 44, 22, Jeremias 31, versículo 34. São textos que apontam para esse elemento, a remissão dos pecados. Por quê? O perdão concedido por Deus na justificação aplica-se a todos os pecados, passados, presentes e futuros. E por isso, envolve a remoção da culpa e de toda a penalidade. Isso acontece porque a justificação não pode ser repetida. Você não é justificado duas vezes. Passagens como Romanos capítulo 5, o versículo 21, capítulo 8, versículo 1, Hebreus 10, versículo 14, Salmos 103, o verso 12, Isaías 44, versículo 22, são textos que nos asseguram que ninguém pode lançar nada na conta da pessoa justificada, que está isenta de condenação e é herdeira da vida eterna. Outra bênção que encontramos aqui é a imputação da justiça de Cristo. A justificação, ela envolve o perdão de pecados, mas é muito mais do que isso. Na justificação, Cristo não apenas tira de nós a nossa iniquidade, mas também nos veste de branco, isto é, nos reveste com a sua própria santidade. Vocês lembram do livro de Zacarias? A Josué, o sumo sacerdote, que como representante de Israel, estava perante o Senhor usando vestes sujas. O Senhor disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Zacarias capítulo 3, no versículo 4. A Escritura diz que, pela fé, obtemos remissão de pecados e herança entre os que são santificados. Isso baseado em Atos, no capítulo 26 e o versículo 18. Que a fé nos traz não apenas paz com Deus, mas também acesso a Deus e alegria na esperança da glória. E que Cristo, como sabemos, nasceu sob a lei também, para que recebêssemos a adoção de filhos, conforme o texto de Gálatas capítulo 4, versículo 5. Queridos, isso é muito importante, que nós entendamos essas bênçãos que vêm no pacote da justificação. Porque com isso nós distinguimos duas partes na imputação da justiça de Cristo ao pecador, que são a adoção de filhos e o direito à vida eterna. Nós falamos sobre os sofrimentos, o fato de gloriar-se do sofrimento. O apóstolo Paulo, ele nos diz que os inevitáveis sofrimentos da vida cristã não são algo ruim na vida do crente. Ainda que ninguém quer receber sofrimento, dor, luta, tribulação. Mas quando eles são enfrentados de cabeça erguida, com a dignidade que a fé em Cristo nos proporciona, eles são motivo de alegria. Sim, motivo de alegria, de gozo, motivo até de glória, pois os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. Esperança que jamais decepciona. É importante esse relacionamento com a adoção de filhos, porque os crentes são, antes de tudo, filhos de Deus por adoção. Isso significa, naturalmente, que eles não são filhos de Deus por natureza. Nem todos os seres humanos
são filhos de Deus. Somente aqueles que possuem um relacionamento filial com Deus por meio de Cristo, esses sim são filhos de Deus. E por intermédio dessa adoção, Deus coloca o pecador no estado de filho e passa a tratá-lo como filho. Em virtude de sua adoção, os crentes, eles são inseridos na família de Deus. Eles ficam sob a lei da obediência filial e passam a ter direito a todos os privilégios da filiação. Quando os pecadores são adotados por Deus, eles passam a ter todos os direitos de filhos e, por isso, tornam-se herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Como Paulo fala em Romanos no capítulo 8, no versículo 17. Isso significa, antes de tudo, que eles se tornam herdeiros de todas as bênçãos da salvação nesta vida, sendo que a mais fundamental dessas bênçãos é o dom do Espírito Santo. Agora, no entanto, a herança que recebemos de Deus não se limita às bênçãos espirituais nesta vida, mas também inclui as bênçãos eternas do porvir, as bênçãos futuras. Porque, de acordo com Romanos 8:23, a redenção do corpo, que ali é chamada de adoção de filhos, também pertence a essa herança futura, a qual aguardamos ansiosamente. Em Romanos, no capítulo 8, os versículos 29 e 30, a glorificação futura está claramente ligada à justificação. Porque, sendo justificados pela fé em Cristo, os crentes se tornam filhos de Deus e, como já dizemos, herdeiros da vida eterna. Agora, nós não podemos esquecer da relação que nós temos com Adão. O homem e Adão têm uma relação que não podemos negar. Ainda que falemos de redenção, de adoção, de justificação, porque a partir do versículo 11 do capítulo 5, Paulo ele discorreu sobre o pecado original. Isso para demonstrar que a causa da condenação é decorrente principalmente dele, e não somente das transgressões que nós cometemos diariamente. Deus sujeitou toda a humanidade à condenação por causa da transgressão de Adão. A Bíblia diz que todos foram encerrados debaixo do pecado por causa da transgressão de Adão. A morte entrou no mundo por causa do pecado de Adão. Porque Deus lhe disse que, caso comesse do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. E com ele a sua descendência, que somos nós. Esta morte ocorreu simultaneamente ao ato de desobediência, que é a morte espiritual e que levou o homem a ficar separado da comunhão com Deus. Paulo ele disse aos Efésios que Deus nos deu vida quando estávamos mortos em delitos e pecados. Assim, debaixo da cabeça desobediente, que é Adão, todos morrem. Mas os que tiverem debaixo da cabeça obediente e justa de Cristo viverão eternamente. Pela ofensa de Adão, a justiça de Deus alcançou a todos os homens e todos morreram.
Mas, por meio da graça de Jesus, muitos são justificados para a vida eterna no Espírito, porque os efeitos do dom da graça foram concedidos por Deus de maneira muito mais abundante que a sentença de morte por causa da transgressão de Adão. Mas é importante que entendamos que a justificação é imputada individualmente a cada pessoa, a cada indivíduo que se converte. Vem perdoando-lhe todas as suas muitas ofensas, como Paulo afirma aqui no capítulo 5, no versículo 16 e no versículo 15 também. De maneira que, quando somos perdoados por Deus, o que está sendo perdoado não é o pecado que Adão cometeu no jardim do Éden, mas os nossos próprios pecados. Então, se a morte reinou por causa da ofensa de um homem, a saber, Adão, Deus proveu um meio para que a graça e o dom da justiça seja muito mais abundante, porque por meio de Cristo está perdoando muitas transgressões de muitos pecadores, como Paulo recalca no verso 17 do capítulo 5 de Romanos. Mas a base desta justificação está relacionada a uma só ofensa, a saber, a de Adão no jardim do Éden, e a um só ato de justiça, a saber, Cristo, guardando toda a lei e morrendo por nós na cruz. Especificamente, um só ato de justiça feito por Cristo significa que a justificação é atribuída de uma vez única para sempre. Do mesmo modo que a imputação do pecado e da morte, que lhe é consequente, foram imputados de uma vez para sempre, desde a transgressão de Adão. Então, se a desobediência de Adão fez com que todos se tornassem pecadores, e esses não são poucos, toda a raça humana, uma vez que diz respeito a toda a humanidade, de igual modo, a obediência de Jesus é a causa da justificação. Todos que estão unidos a Cristo pela fé, estes são justificados. E concluímos dizendo, pode-se dizer que a justificação está estreitamente relacionada com três princípios da reforma protestante: sola gratia, sola fides e solo Cristo. Daí é que James Montgomery Boyce, ele define como um ato de Deus pelo qual ele declara os pecadores justos somente pela graça, somente por meio da fé, somente por causa de Cristo. Tudo isso e muito mais é a justificação que Deus em Cristo Jesus realizou por nós. Que Deus nos abençoe.